Sua terceira ronda pelas 8 quadras que eram de sua responsabilidade no centro da cidade. Daquelas ruas desertas era o dono, senhor e rei. Nada podia dar errado, não no seu turno. E em geral, nada de ruim acontecia mesmo naquele lugar, que embora fosse próspero e economicamente desenvolvido, era tranquilo. Não havia sofrido tanto quanto outras cidades, com a crise que se abateu sobre o capitalismo 5 anos antes. O ano de 1929 ficaria na história do mundo como o da tragédia capitalista. Mesmo durante as festas de final de ano, na semana anterior, nada de mais grave acontecera. Um ou outro pequeno incêndio, é verdade, mas sem vítimas. A parte do trajeto que ele mais gostava era quando chegava, como agora, a imensa praça conhecida como Largo da Praia, pela sua proximidade com o mar, cercada pelos prédios das 8 quadras. Dali, podia observar os principais bancos e lojas da cidade, todos com suas portas principais voltadas para a praça. Sentia-se protegido, como se estivesse em uma cidadela medieval, com seus muros separando a barbárie da civilização. Não por muito tempo. Leonardo Nóbrega. Trecho extraído do livro Cartas do Tarô. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante 1 hora. O romance policial é um tipo de narrativa em que a sua trama se estrutura em torno da ocorrência de um crime. As indagações, relatos de testemunhas e investigações levam o leitor até a descoberta do criminoso. Personagens clássicos como o detetive Sherlock Holmes foram imortalizados por este gênero. Hoje nós vamos conversar sobre o lançamento em Fortaleza do romance policial Cartas do Tarô, de autoria do cearense Leonardo Nóbrega. O livro é tema do programa de hoje, que traz também a ex-ministra da Secretaria Especial da Igualdade Racial de Políticas Públicas da Presidência da República, Matilde Ribeiro, autora do livro Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, e também conversa conosco o coordenador do projeto Marketing na Quinta, Fábio Mesquita. Ficou curioso? Então fica comigo e aproveita, porque o programa está só começando. Leonardo Nóbrega, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo ao programa e eu quero, antes de mais nada, que você nos conte o que se trata Crimes do Tarô, o seu mais novo livro, lançado recentemente no Centro Dragão do Mar, e um lançamento aí especial que envolveu vários elementos que a gente vai já conversar sobre isso. A princípio, Leonardo, o que nós, leitores, podemos esperar do seu novo livro? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. O Crimes do Tarô é uma história, um romance policial, que se passa em 1935, onde uma mulher comete vários crimes, não só roubos, não só assassinatos, e nesses locais dos crimes ela sempre deixa uma carta de tarô, daí o nome Crimes do Tarô, que vai servir de pista para um detetive que vai tentar prendê-la, que no começo não acredita que seja uma mulher, inclusive, né? Tem um toque meio machista na história, mas em 1935 a gente tem que deixar um pouquinho passar isso. Crimes do Tarô, publicado pela editora Prêmios, é inspirado em um fato real. Conta pra gente, Leonardo, essa inspiração no jornal da cidade. Eu gosto muito de ler notícias antigas, jornais antigos, e com a internet ficou mais fácil. Então a gente acessa esses jornais de outras épocas. Eu estava dando uma olhada num jornal, uma edição de 1928 do jornal O Povo, e lá tinha uma notícia, o título era A Mulher Pirata, e essa mulher pirata era uma ladra, uma pessoa de uma família conceituada, não é daqui do Brasil, é da Espanha, e ela roubava bancos, joalherias, coisas assim. Um dos bancos roubados contratou um detetive inglês, para tentar apanhá-la. E esse detetive vai, no começo, como no começo do livro, achar que não é uma mulher exatamente, até se convencer que é uma mulher, e vai tentar encontrá-la. Se eu contar mais do que isso, eu vou estar dando spoiler. Então, né, não posso contar. Mas a história é uma história real, é uma notícia policial. Eu pesquisei, eu entrei em contato com a redatora do caderno, dessa parte antiga, para perguntar se isso não era um conto, uma crônica, alguma coisa que fosse ter problemas.
mas não é, ela não sabe informar exatamente, mas aparentemente é uma notícia policial mesmo. Então você chegou a entrar em contato com a redatora do Jornal do jornal para esclarecer se não era, porque poderia ser um conto de alguém, uma crônica, e não uma notícia policial, mas realmente é uma notícia policial. Eu entrei em contato com a prefeitura da cidade onde se passa, mas também lá na Espanha. Mas eles não souberam informar nem se era uma história verídica, se era um caso policial, se era um conto. Então eu tomei como que fosse um caso policial, embora a semelhança para aí. Só tem o começo, a inspiração foi a notícia. Depois da notícia não tem mais nada a ver com a história real. A história real é bem curtinha, a notícia policial a gente sabe, é um cantinho de página só. E foi só a inspiração para o começo. Na história real, inclusive, era um caso policial de amor, que o detetive se apaixona pela ladra. Não é exatamente a mesma coisa no livro. De onde é que veio, Leonardo Nóbrega, essa ideia de colocar elementos do tarô dentro de uma ficção literária? Porque isso também não tem na notícia do jornal. Não existe nada de tarô, nada de pistas desse tipo. Na realidade, eu quis achar uma coisa que pudesse fazer uma ligação, deixar alguma mensagem para ele, deixar alguma pista, que ela aparentemente não é só uma ladra, tem mais coisas do que ela faz, ela tem mais motivos para isso. Então, eu queria ter alguma ligação, alguma coisa que servisse de fio condutor para a investigação dele. Não só chegar lá e ter um cofre vazio, uma pessoa morta lá e ele partir para uma investigação normal. Tinha que ter uma coisa diferente. A princípio, eu pensei em usar livros famosos, páginas de livros famosos onde tivesse alguma mensagem para ele seguir. Mas aí eu vi que tem uma coisa interessante com o tarô, tem uma energia, né? As pessoas gostam disso. Uma simbologia muito forte. Uma simbologia, isso, obrigado. E cada carta tem realmente uma mensagem, tem uma força, tem uma coisa que vai deixar. Aí eu saí do livro famoso e fui para o tarô. Para isso, eu comprei um tarô, comprei livros sobre o tarô, procurei uma consultoria de uma taróloga. Porque se eu for dizer que Sério? Sério. Se eu disser que fui me consultar com a taróloga, né? Fica... Mas, na realidade, eu procurei uma consultoria. Eu cheguei à taróloga e disse, olha, eu estou escrevendo um livro. O livro já estava escrito quase todo. Assim, e eu queria saber como é que funciona. E ela olhou pra mim, meio surpresa, achando que ia botar cartas pra mim. Eu digo, não, eu quero que você bote pro livro. Quero que você bote cartas pro livro. E ela me deu várias dicas, ela me disse como eram as cartas, porque o meu conhecimento era de leitura. Eu li vários livros, pesquisei numa fonte super nova, ninguém conhece, uma tal de internet, né? Mas ela me disse, eu usei algumas dicas dela, porque diz quais eram as cartas que ela colocou. Ela disse, olha, isso aqui tá muito fúnebre, essas cores aqui. Por que você não muda a ordem? Por que você, ao invés dessa carta, você não usa essa que tem mais ou menos o mesmo significado? E assim eu fiz. Eu mudei a ordem das cartas, o colorido ficou mais bonito. Então, tem realmente uma sequência, um viés de tarólogos mesmo, de verdade, né? A taróloga, ela me deu várias dicas. Então, não foi assim, à toa. Tem a imaginação, mas eu não tinha capacidade de falar sobre tarô dessa forma. Que interessante. Leonardo Nóbrega, e por que a escolha da carta 3 do tarô? Porque sempre ela tá no pórtico de cada capítulo, tem a carta 3, não muda. Porque a carta 3 é a imperatriz, é o alter ego da ladra. É a imperatriz, é a poderosa, que tem um lado maternal, tem um lado de responsabilidade, de criação, né, de poder. Então a carta 3 foi colocada de propósito, porque o diagramador inclusive tinha colocado outra figura, eu pedi para trocar, porque é a carta dela. A carta dela, a imperatriz é ela. No livro vai aparecer, mas do meio pro fim, ele recebe essa carta. Ela não deixa cartas apenas onde ela comete crimes. Ela envia cartas para ele também. Tem uma relação entre procurado e detetive que, assim, eu acho interessante. Mamãe gostou. Mamãe leu, gostou, aprovou. Não tem uma relação de amor aí, Leonardo? Talvez, né? Talvez surja uma relação de amor, de aceitação, né? De pensar por que ela faz isso. Normalmente esses casos acabam tendo a relação de amor, né? Leonardo Nóbrega, eu sei que o lançamento contou, além da presença dessa simbologia do tarô, também com elementos da cultura cigana. Eu queria que você falasse sobre essa sua interação com esses outros elementos, diferentes até. Me perguntaram, eu abri umas perguntas no Facebook para os leitores que quisessem perguntar alguma coisa sobre o livro, que eu postei alguns capítulos, né? Na realidade, só um parênteses, eu estava escrevendo 2 ao mesmo tempo e eu coloquei capítulos de cada um, 2, 3 capítulos de cada um, para o público escolher qual eu queria que continuasse, porque eu tinha que terminar para a Bienal do ano passado. E eles escolheram Crimes do Tarô.
Então o outro tem um título assim muito alegre, muito sugestivo, uma coisa muito pra cima, é Mensageiro da Morte. Ele tá sendo produzido agora, né? Eu continuei. Mas assim, as pessoas me perguntaram, dentre essas perguntas, se eu conhecia os ciganos, se eu tinha convivido em alguma comunidade cigana. Não. Que eu saiba, eu não conheço nenhum cigano. Posso conhecer, mas sem saber. E de onde é que veio isso? Eu escrevo da seguinte forma. Tem gente que escreve, faz a sinopse de cada capítulo antes de escrever o livro. Então ele já tem uma ideia do livro todo até o final. Eu costumo escrever o final. Primeiro. Eu tenho a ideia do final. Como é que eu quero que termine a história. E aí eu vou caminhando para chegar nesse final. O que acontece é que os ciganos foram necessários aparecer, porque o detetive não sabia nada de tarô, assim como eu. Então ele não sabe nem que carta é aquela. Ele descobre uma amiga que diz, não, isso é uma carta de tarô. Uma garçonete de uma lanchonete, que vira suspeita também depois, né? Diz que é a carta de tarô. E aí, a quem ele vai recorrer? Aos ciganos que entendem do tarô. Na cabeça dele, pelo menos. Tem uma comunidade cigana na cidade que surge, ela é construída para que ele possa ser atendido. Mas ela ganha uma proporção maior e ela aparece várias vezes durante a trama. Embora ele compre um livro, ele vai a uma livraria, que é a contracapa aí, e compra um livro sobre tarô, um livro misterioso de 1600 e alguma coisa, e ele começa a pesquisar ele mesmo. Mas, mesmo assim, ele faz um vínculo com a comunidade cigana. A comunidade cigana vai ajudá-lo a desvendar esses crimes, vai ajudá-la no caminho. Então, a comunidade cigana surgiu pela necessidade. A história pediu uma comunidade cigana. Comunidade cigana que eu não conhecia, não sabia também muito sobre ela. Hoje eu faço parte de vários grupos de ciganos no Facebook, na internet. Eu entrei em vários grupos. É sério isso? É sério isso, é sério. Eu me correspondo com eles, eu recebo imagens deles. Eu perguntei muitas coisas a eles também. Algum deles já leu o livro? Eu acho que não. Mas certamente eles lerão, porque eu acredito que devem ter ficado desconfiados. Quem é esse escritor? Na verdade eu pensei, são grupos organizados, né, comunidades organizadas de ciganos. Eu pensei em enviar para bibliotecas que eles mantêm, mas fiquei meio receoso, né? Vai que eu falei alguma besteira muito grande. Depois eles vêm atrás de você. Depois eles vêm atrás de mim para reclamar, né? Não fazer o mal, eles não fazem mal a ninguém assim, não. Mas eu postei uma parte para eles, que eles fizeram uma pesquisa lá, o que é que você sabe dos ciganos, o que é que você acha que são os ciganos, e eu postei uma parte do livro, e tô esperando que eles respondam alguma coisa, né? Digam, tá legal, não tá legal. Nós vamos agora só fazer o nosso intervalo e no próximo bloco você continua na companhia do escritor cearense Leonardo Nóbrega, autor do livro Cartas do Tarô, cujos detalhes você só confere aqui no Autorize Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. A professora Rosiméria é negra. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas 3 auxiliares brancas quem era a professora. Humberto é criminosos iniciados por algum piromaníaco e provocavam arrepios de medo nos poderosos da cidade. Medo de perderem seu bem mais precioso, o dinheiro. O vigilante interno não teve tempo de descobrir se havia algum maníaco passeando por ali, com um galão de gasolina e uma caixa de fósforos. Também não percebeu a fina e delicada lâmina que lhe cortou o pescoço, deixando escorrer todo o sangue no imaculado piso de mármore de Carrara. O experiente inspetor, de meia idade, observou o corte preciso no pescoço do homem e concluiu o óbvio. Deixaria então o defunto aos cuidados dos homens da medicina legal e, cumprimentando as autoridades com um maneio de cabeça, desviou do lago de sangue e seguiu para o cofre. Não o principal, esse estava intacto, mas um menor que ficava ao lado dos guichês dos caixas e do qual havia sido subtraído todo o dinheiro, o que poupou o trabalho dos 2 funcionários escalados para contar o que sobrara do roubo. Leonardo Nóbrega. Trecho extraído do livro Cartas do Tarô. Leonardo José de Aguiar Nóbrega nasceu em 1960 na Vila Romero, centro de Fortaleza, capital cearense. 5º filho entre 6, cresceu em uma família de leitores, em uma casa com livros de todos os gêneros e por todos os cantos. Aprendeu a gostar das letras desde muito cedo. É pai, marido, filho, professor, geógrafo, psicanalista, curioso e autor dos romances Outros Tempos e Cartas do Tarô.
Você ouve Autores e Ideias. Conosco em nossos estúdios, Leonardo Nóbrega, autor do livro Cartas do Tarô. A obra traz o policial Tomás, personagem conhecido entre os leitores do autor cearense, desta vez em uma trama que mistura o desassossego de um assalto a banco aos mistérios que podem envolver as cartas do tarô. Acompanhe agora a continuação da nossa entrevista. Leonardo Nóbrega, é muito interessante essa sua relação com os leitores também. Essa sua interação via as redes sociais, para que os leitores possam interagir com o livro, até antes do lançamento, opinar sobre qual livro vai sair primeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua relação de recepção da obra. Com o primeiro livro, a gente não vai falar, né? O Outros Tempos, eu comecei a caminhar nesse meio literário. Eu nunca fui escritor, eu tinha meus escritos como todo mundo tem, de uma poesia aqui, uma coisa ali, mas com esse livro eu notei que as pessoas gostavam do que eu escrevia, além da minha mãe. E eu comecei a usar as redes sociais para ter informações, como é que tá, o que é que estão achando, como é que vai. Eu tenho uma página de cada livro, Outros Tempos eu coloco a história de cada local de Fortaleza onde se passa, tem a história, tem a foto, tem tudo lá. E tem uma resposta muito boa. Por eu ser professor, eu sou professor há 30 anos. Então muita gente já foi meu aluno, né? E as pessoas não perdem esse vínculo. E eles dão uma opinião, eles querem ver o livro. E esse uso do mundo digital, do mundo da informática, da internet, é muito legal. Muito bom, porque você tem essas opiniões. Tanto que o Crimes do Tarô, ele não vai ter uma continuação. Embora merecesse. As pessoas dizem que eu deveria fazer, porque hoje todo mundo quer trilogia. Tem que ser trilogia ou saga. Mas eu não vou fazer, embora no fim tenha uma frase que diz que se não terminou tudo bem, porque não chegou ao fim, né? Mas eu vou postar capítulos extras na página dele do Facebook. Então eu vou continuar o livro, alguns capítulos, não muitos, mas eu vou fechar as coisas que ficaram meio abertas, que as pessoas estão dizendo, e aí, como é que terminou isso? Que o pessoal pergunta, né? Eu vou postar capítulos extras a partir de junho. Já tem gente me cobrando hoje, mas é só a partir de junho, quando mais gente lê. Eu vou fazer isso, né? Eu não vou fazer um segundo livro, mas ele vai ter essa continuação. Então, nas redes sociais. Nas redes sociais. Na fanpage do Crimes do Tarô. Eu acho que as redes sociais são muito importantes nesse aspecto. Eu tenho colegas que escrevem pelas redes sociais, que tem livro físico e escrevem outro livro diferente, só nas redes sociais, para as pessoas lerem lá de graça os capítulos, né? Aí a gente vem a discussão do livro físico e do livro digital, né? Nada contra o digital, eu gosto do cheirinho do físico, gosto de manipular as páginas e tal, mas prefiro. Não tenho nada contra, os meus um dia serão digitais também, embora tenha havido aí alguns casos de pessoas que conseguem pegar o livro da internet. Eu tive colegas aqui de Fortaleza que estavam vendendo o livro dela, né, sem autorização dela, num site aí. Isso é meio assustador, né? Uma coisa é você postar até de graça, mas alguém que não lhe conhece e colocar lá no site de venda, vendendo um livro digital que você não autorizou. Eu acho que por isso eu não coloquei ainda os meus. Bom, mas aí ficou a dica para os leitores do Leonardo Nóbrega e para você também que ainda não leu Crimes do Tarô, nem Outros Tempos, que a gente vai conversar agora, que é o livro de estreia do Leonardo, conferir aí as obras na fanpage. Cada um dos livros, então, você pode procurar Crimes do Tarô e Outros Tempos lá no Facebook. Isso. E você pode interagir diretamente com a obra, com o autor, com o livro. E aí, a partir de junho, a gente já vai ter capítulos extras do Crimes do Tarô. Olha, eu acho que vão lhe cobrar depois para colocar esses capítulos no livro físico, viu, Leonardo? Pode ser. Eu acho que vai aparecer sim essa cobrança depois. Bom, já que a gente mencionou Outros Tempos foi publicado em 2013, é o livro de estreia do Leonardo Nóbrega e esse livro tem um caráter especial porque ele se passa em Fortaleza. Em Fortaleza. Também é uma história que se passa na década de 40 e traz elementos aí da Segunda Guerra Mundial. Explica pra gente, Leonardo. Isso. Outros Tempos, ele já surgiu de uma afirmação que a gente escuta demais e fica naquela dúvida. Na minha época que era bom. Aquela época que era bom, hoje não tá nada presta, né? Será que era, né? Então, como a gente não pode voltar, eu coloquei um personagem que é jornalista também. Já me disseram que esse jornalista ele não tá muito bem construído porque ele é rico. Não, ele não é rico, mas ele tem uma boa vida. Que ele é no caso 2013, que é o ano do livro,
Mas um belo dia ele acorda em 1942. Uma blogueira uma vez já brigou comigo porque eu prometo viagem no tempo e não tem máquina do tempo. Eu não prometo viagem no tempo. Ele acorda em 1942. Por quê? Você vai descobrir quando pegar o livro. E ele estranha, obviamente, acordar em 1942, mas aos poucos ele vai percebendo que sabe tudo daquela época, que ele é de lá, ele tem um pai e uma mãe, ele mora com os pais naquela época, ele trabalha num jornal também naquela época, e ele tem uns flashes que ele volta para 2013. Então tem uma hora que ele diz, não, eu vivo nas duas épocas, eu tenho duas vidas. Ele começa a acreditar nisso. E ele vai receber um pacote misterioso de uma bela mulher, meu livro sempre tem belas mulheres, de uma bela mulher, uma francesa, e nesse pacote vão ter códigos que ele vai ter que decifrar, e o leitor também. Eu não decifro logo, eu boto lá, eu deixo o leitor tentar decifrar, né? Que vai envolvê-lo na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Tem uma organização criminosa nazista e ele é recrutado por uma resistência brasileira que vai tentar evitar que... Toda hora pego o celular na esperança de nem sei o que. Tento disfarçar, me engano. que aparece nos dois. É um personagem já da sua predileção, então. Ele já vai aparecer nos dois. E o Outros Tempos, ele tem muito de Fortaleza. Eu nasci no centro da cidade, eu nasci na vizinha cidade da Criança, na Vila Romero. Era por onde eu andava, onde eu brincava, onde eu passeava com meus irmãos mais velhos. Então eu trabalhei no centro, estudei no centro, minha vida toda foi no centro de Fortaleza. E eu coloquei elementos históricos que ainda existem. Você pode fazer um tour do Outros Tempos, pegar o livro e sair conhecendo os locais. Aqui morreu esse personagem, o padre trabalhava nessa igreja, que é a Igreja do Rosário. Olha, uma excelente sugestão para percursos urbanos. Do Gerson? É um excelente mote para percursos urbanos. Fazer um percurso urbanos Outros Tempos, que bárbaro. Pois é. Eu já conversei com o Gerson sobre isso, ele tem um livro, a gente está aguardando que tenha uma oportunidade para fazer de verdade, né? Tomara, eu vou encampar essa ideia. Eu adoro fazer percursos urbanos inspirados em obras literárias. O Código da Vinci é um que funciona demais em Paris. Exato, todo mundo quer conhecer o caminho por onde ele passou, né? Mas aqui em Fortaleza já tem o Gerson, ele faz esses trajetos urbanos, ele já tem um que é parecido, porque infelizmente a gente tem poucas coisas que foram mantidas. Nossa história foi derrubada, foi modificada, então não tem tanta coisa, mas ainda dá para preservar, manter o que tem aí no livro, é o que tem ainda. Claro que diferente, a Praça do Ferreira, por exemplo, tá totalmente diferente, né? Porque ela é ambientada nos anos 40. Em 1940 e não 42. E já foi muito modificada, mas o prédio da Caixa Econômica na Praça do Ferreira, que mantém a estrutura arquitetônica, na época era a rotisseria, onde eles almoçavam, onde eles iam, né? A sociedade cearense, os políticos, eles iam lá para pegar notícias, que eles trabalhavam no jornal. A única coisa que não existe é o jornal. O jornal que eles trabalhavam é na Praça do Ferreira, mas nunca existiu. De verdade, né? Tem um prédio lá, que a casa onde ele morava na Francisco Sá, tem o prédio, existe o prédio, que eu passei, eu digo, o Ulisses vai morar aqui, ó. Gostei dessa casa. Essa casa vai ser boa para ele, para os pais dele. Então, ele passa por muitos lugares. Ele foi aluno do liceu, tem toda uma história. Ele passa no liceu e ele lembra, eu estudei nessa escola, porque ele vai conhecendo aos poucos. E tem um amigo, que é quem sempre tá do lado dele, que diz, você falou disso, do futuro, você falou daquilo. E esse amigo também tem uma história escondida, né? Uma história misteriosa, que ele tem 2 nomes, é uma coisa assim, meio... Tem uns mistérios aí. Eu quero ainda conversar mais sobre este tema com Leonardo Nóbrega, mas só depois do nosso intervalo. É rapidinho e ainda nesta edição você confere a ex-ministra da Secretaria Especial da Igualdade Racial de Políticas Públicas da Presidência da República, Matilde Ribeiro, e o coordenador do projeto Marketing na Quinta, Fábio Mesquita. Tudo isso aqui no Autorize Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir. Rádio FM Assembleia 96,7. Tinha um clima tranquilo, era um espaço de paz onde cheiros, luzes e sombras, objetos e móveis antigos em madeira escura harmonizavam-se. Era possível reconhecer ali a presença de culturas milenares e a sapiência de povos ancestrais. Leonardo Nóbrega. Trecho extraído do livro Cartas do Tarô. Você ouve Autores e Ideias.
O Autorize Ideias hoje recebe Leonardo Nóbrega, autor do livro Cartas do Tarô. A obra publicada pela Prêmios Editora é um romance policial que mistura muita ação, mistério, suspense, tudo isso em um passeio por comunidades ciganas e sociedades secretas. Confira agora mais detalhes sobre a produção literária do autor cearense. Tem outro detalhe interessante em outros tempos, que é a presença de uma rádio. Já que a gente está falando num programa de rádio, de uma rádio, eu não vou deixar de mencionar esse fato. É uma rádio onde um pianista nazista tem um circo armado em Fortaleza, um circo alemão, e esse pianista ele faz um show na rádio, ao vivo, e na realidade quando ele está tocando o piano, ele está enviando para os submarinos os códigos, as informações que ele pegou aqui no Brasil. E na realidade essa história da rádio enviar as coisas é uma história que eu ouvia muito do meu pai. Meu pai gostava muito de Segunda Guerra, essas coisas. Não sei se é verdade, mas no Rio de Janeiro tinha uma casa lá que foi encontrada na Segunda Guerra que tinha uma antena de rádio que ela era usada para enviar mensagens realmente para os navios e submarinos alemães. Então tem um quê de verdade. Essa rádio, no fim da história, claro, o dono da rádio que disse que não sabia de nada vai passar para o outro lado e vai ajudá-los. Uma história bem interessante, não tem nada a ver com viagem no tempo, e posso dizer que ele não está sonhando. Então é outra coisa que acontece com ele. Que a gente não pode revelar, porque agora você que está sintonizado no bate-papo tem que ler o livro para poder entender Outros Tempos, de Leonardo Nóbrega, livro de estreia em 2013, também publicado pela Prêmios Editora. Leonardo, você é professor, você até mencionou isso já na entrevista, já há 3 décadas de atuação na docência. De alguma forma, essa sua atividade lhe ajuda no fazer literário? Eu acho que sim, porque é muita experiência de vida. Embora eu seja professor de geografia, os livros parecem mais de um professor de história, né? Mas essa coisa de história, geografia e sociologia, que virou ciências humanas, demorou. Porque na realidade está tudo intimamente relacionado. Quem ensina história, ensina geografia e ao contrário. Então eu acho que o convívio com a disciplina geografia, com a questão da história, com os alunos, tudo isso serviu muito. E eu também tenho uma formação em psicanálise. Eu sou psicanalista, não atendo, não tenho consultório. Eu fiz o curso exatamente para me auxiliar na área educacional com meus alunos. Interessante. Mas tem também, claro, algumas coisas de psicanálise que atravessam aí as histórias do livro, né? É por isso que você gosta dessa coisa dos meandros aí, dos pensamentos, dos personagens e tudo desses mistérios. Tá explicado, então. Agora, Leonardo Nóbrega, seus alunos, eles costumam opinar sobre os livros? Alguns. Eu tenho alguns que são assim, que eles leem muito de tudo, né? Eles gostam muito de ler. Eles leem... Os primeiros livros que eu vendi, todos foram para alunos. Dos 2 livros. Quem comprou primeiro, né? Os que compraram primeiro foram alunos. Tem uma aluna que foi a leitora beta, aquela que lê acompanhando para dar palpite, né? Leitor beta é o leitor que você manda os capítulos à medida que vai escrevendo e a pessoa vai lendo, vai, não, aqui não tá legal, aqui tá legal. Foi uma aluna minha e uma blogueira. As 2 pessoas que acompanharam a produção do Crimes do Tarô. Primeiro não teve ninguém não, eu não era da área, né? Não conhecia nem isso. E os alunos, eles dão uma opinião, eles dão um palpite, os professores também. Eu tenho um colega que tem o nome dele aí, na revisão, o Marx, que também é escritor, e que eu entreguei o original de Outros Tempos para ele dar uma olhada, e ele chegou no dia seguinte e jogou para mim, não quero mais não, porque quando eu tava gostando de um personagem aqui, tu matou o personagem, e esse personagem não podia morrer, e que eu tava gostando dele. Eu disse, rapaz, mas não fui eu que matei, quem matou foi a trama. Eu sou só um escritor, eu não faço mais nada não. Por isso que eu digo que a gente é esquizofrênico, porque a gente vai escrevendo as coisas e as coisas soltam. Um livro depois de pronto não é mais do escritor, é de quem lê. Aí vem os mistérios, as coisas, a gente tava falando de tarô, né? Queria que o Crimes do Tarô ficasse com 78 capítulos, que são 78 cartas do tarô, e não ficou. Ficou com 86. Depois eu fui olhar o Outros Tempos, tem 78 capítulos. Mistério, né? Mas, em compensação, o Crimes do Tarô ficou com 333 páginas. Um número totalmente esotérico. 333, né? Realmente, uau! E o ISBN do Outros Tempos termina em 666. É uma coisa assim, muito... Para quem gosta, né, de numerologia, não tô dizendo aqui que tem alguma coisa a ver. Para quem gosta de numerologia, é um prato cheio, né? Eu ia perguntar, Leonardo, se você tinha ficado supersticioso. Não. Ou, de alguma forma, se você tinha sido, assim, um pouco contaminado com essa coisa de premonição, do tarô, enfim, mas eu tô começando a desconfiar que sim. Não, tem as curiosidades, né? Eu vi que o Crimes do Tarô, ele tem números que se repetem. Tem alguns que foram de propósito, outros não.
Depois do que eu fui ler, eu notei que tinha essa relação. Mas, assim, o terceiro livro, Mensageiro da Morte, título provisório, pode mudar ainda, né? Esse, a minha esposa diz que eu fico diferente quando estou escrevendo, né? Mas eu não notei, não, assim, a não ser ontem eu estava escrevendo sozinho em casa e senti que alguém estava em cima do meu ombro olhando por sobre o meu ombro e não tinha ninguém em casa, só eu, né? Foi meio assustador, eu até postei isso no Facebook, tem alguém aqui lendo o livro. Aí uma colega colocou assim, se não reclamou é porque tá gostando. Ah, mas isso é história pra chamar mais atenção? Você crê mesmo nisso, Leonardo? Não, é assim, é sentimento, eu senti isso, mas eu não acredito nisso não, isso foi só a sensação, algum barulho, alguma coisa, né, eu uso óculos, algum reflexo, eu não acredito nisso não, eu tô brincando, né. Claro que eu faço o livro, o Crimes do Tarô, ele é todo atravessado por esoterismo, mas assim, foi uma coisa pesquisada, foi uma coisa... Não foi porque eu realmente acredito nisso, né? Se tirar a carta da morte, eu vou morrer semana que vem. Não é bem isso. Mas a gente não pode deixar pra lá. Tanto que a taróloga só aconselhou e eu segui o que ela disse, né? Mas você não ficou com vontade de tirar as cartas pra você? Não. Você confessa que não tirou a carta pra você? Não tirei pra mim, tirei para o livro. Para o livro. Assim, curiosidade eu tive. Curiosidade eu até tive, mas não tirei pra mim. Eu respeito... Eu tenho colegas que acreditam realmente. Claro, eu tenho colegas da psicanálise que frequentavam tarólogo, botavam cartas e tal. É lógico. Agora, eu acho assim, que se a gente fosse envolver como escritor, você fosse envolver muito, você acaba fazendo uma tese de defesa daquilo ali e não um livro. Porque o livro é uma ficção. Eu não posso botar tudo baseado no que é mesmo, né? Algumas coisas têm que estarem além. O que eu gosto de dizer sempre assim, eu não sou uma pessoa esotérica. Mas eu também não tenho nenhum tipo de discriminação, não tenho nenhum tipo de resistência. Claro. Aceito perfeitamente qualquer corrente que venha me dizer, né? Tanto é que você foi beber dessa fonte para contribuir para sua literatura. Exatamente. Eu cresci numa casa que tem um irmão ufólogo que anda procurando disco voador, tem irmão que é muito ligado à religião, quase fundamentalista. Assim, né? Então, não tem isso. A minha infância e adolescência foi nesse meio. Então, eu respeito tudo, aceito tudo, discuto tudo. Agora... Não sei, eu não mudaria minha vida por causa de uma carta que saísse, não. Mas é curioso, eu ainda vou lá voltar à minha consultora, ver se ela bota alguma coisa pra mim. No próximo bloco, eu e Leonardo Nóbrega continuamos este bate-papo sobre o lançamento do seu romance Cartas do Tarô, publicado pela Prêmios Editora. E quem também conversa conosco é a ex-ministra da Secretaria Especial da Igualdade Racial de Políticas Públicas da Presidência da República, Matilde Ribeiro, e o coordenador do projeto Marketing na Quinta, Fábio Mesquita. Tudo isso aqui no Autorize Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir. Pela noite, desconfortavelmente acomodados em 2 carros, estacionados na rua, onde estão localizados os hotéis mais caros da cidade. Leonardo Nóbrega. Trecho extraído do livro Cartas do Tarô. Informe Literário. Lançado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o livro Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, de autoria da ex-ministra da Secretaria Especial da Igualdade Racial de Políticas Públicas da Presidência da República, Matilde Ribeiro. O que eu observo ao fazer o estudo e a buscar a pesquisa que compõe o livro é que as políticas de igualdade racial no Brasil são ainda muito recentes, consta de menos de 30 anos. Hoje conosco no estúdio estamos na companhia do escritor cearense Leonardo Nóbrega, autor do livro Cartas do Tarô. A obra publicada pela Prêmios Editora é a segunda publicação do autor, que mistura em seus romances elementos históricos e fantasia em tramas cheias de mistério e suspense. Acompanhe agora a última parte deste nosso bate-papo. Leonardo Nóbrega, tem uma característica da sua literatura que me chamou muito a atenção, que são a escolha por capítulos curtos. Você faz essa escolha justamente para deixar um elo sugestivo para a leitura do seu possível leitor. Fala um pouquinho sobre isso, essa sua escolha e essa sua feitura. No primeiro, não conhecia nada de literatura, eu fui escrevendo pelo prazer de escrever. Na realidade, ele foi escrito em 2007 para 2008. Ele foi publicado em 2013 porque eu tive sorte, fui demitido. Aí o dinheiro da rescisão da minha demissão, eu disse, eu vou publicar o livro, né? Tá escrito já e tal. E
publiquei. Agora, assim, os capítulos ficaram curtos porque ficaram. Eu tento deixar o final de um capítulo com alguma coisa que chama atenção para o próximo. Depois eu soube que as pessoas hoje escrevem capítulos curtos porque ninguém tem paciência para ler. Ninguém, que eu digo, a maior parte das pessoas, né? Então as pessoas, o capítulozinho curto, ela lê ali, que todo mundo quer parar o livro no final do capítulo. Eu sou assim também. Eu comecei a ler um capítulo, eu quero ir até o fim para poder continuar depois. Então, se for curtinho no instante, você lê e deixa lá. O segundo, eu já pensei mais nisso, eu já deixei curto, mas assim, eu não fiz, eu vou deixar com 2 páginas. Não, tem capítulos mais longos, tem capítulo que é 1 página. Foi de acordo com a necessidade da história, da necessidade do livro, o ritmo do livro. Mas eu não sei, eu não sou da área de letras, então eu não entendo muito dessa classificação, mas eu vou arriscar aqui. Eu diria que meus livros são novelas, né? Porque é rápido e o capítulo puxa o outro. Deixa sempre um gostinho de surpresa pro próximo, um suspense, né? Então eu acho que é tipo uma novela. Ele poderia ser publicado num jornal em capítulos, de uma semana para outra. O segundo, eu confesso que os capítulos curtos eu tentei deixar, não muito curtos, nem fosse necessário. Mas por causa disso, porque com o primeiro livro, eu fui convidado por um ex-aluno, por sinal, que é escritor também, um jovem, e ele me convidou para participar de um grupo literário que tem aqui em Fortaleza, pouca gente conhece, chamado Sábado Literário. Esse grupo se reúne uma vez por mês para discutir com o público, para lançar livros, para discutir entre a gente, para reunir blogueiros, por tudo que tem a ver com literatura. E nesse grupo eu descobri isso, né? Que os capítulos curtos agora são um formato. Quando eu mandei para os blogueiros, mais blogueiras do que blogueiros, né? Eles fazem a resenha e todos elogiam o capítulo curto, todo mundo gosta de... Eu digo, então o segundo vai ser um capítulo curto, mas não tão curto assim. Eu tenho um amigo que ele comprou um livro num dia, num sábado, na segunda-feira ele chegou e disse, eu já li 9 capítulos do teu livro. É grande coisa, né? Você leu 9 páginas, o capítulo é quase 1 página só. Eu brincando com ele, que ele é professor de português, né? É professor de literatura. E ele disse isso brincando também. Não, mas são 9 capítulos, mas são capítulos bons. Porque quem é professor de literatura tem que ler o tempo todo, muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, para ele ter um tempinho para ler o meu livro foi uma honra. Que bacana, Leonardo. Agora, eu fiquei curiosa, você disse que participa desse grupo, Sábado Literário. Ele funciona ainda, esse grupo? Está em atividade? Ele funciona. A gente não teve esse ano ainda nenhuma reunião, mas porque o local que a gente se reunia meio que não está mais disponível. Estamos procurando local, viu? Se alguém souber. E a gente deu um tempo assim, mas ele existe, ele continua existindo, ele existe na internet. É uma blogueira, a Neyara Furtado, ela é a organizadora, foi ela que organizou esse grupo e convidou a gente. E onde eu vou, eu divulgo esse grupo. No lançamento, se você assistir, e o ouvinte também assistir no Facebook o lançamento, tem lá o vídeo do lançamento, eu falo do Sábado Literário, porque eu acho uma coisa importante. Fortaleza e o Ceará tem muita gente produzindo literatura de qualidade, tanto na escrita como no produto livro. Não é aquele livrinho feito ali numa copiadora. São livros bem feitos, são livros de editoras grandes, são pessoas que passam despercebidas, mas que produzem realmente. Nós temos literatura fantástica. O Matheus Lins, que é esse meu ex-aluno, é de literatura fantástica. O Pablo Vargas, que é muito conhecido na cidade já. Ana Cristina Aguiar. Nós temos uma escritora de romances, sem ser fantasia também, tipo os meus, que é a Kelly Cortez, que é o Farol do Porto da Paz. Então a gente tem uma quantidade de gente escrevendo aqui em Fortaleza muito grande. E isso, assim, ninguém quase não ouve falar, a gente quase não sabe. Você vê um lançamento de livro, uma coisa, e porque a gente ainda tem, eu acho, né? Muita gente ainda tem aquela ideia antiga de que o que é feito aqui era lá na padaria espiritual. Hoje em dia... E que acabou. E que acabou, ninguém produz mais, tem meia dúzia de escritores, não é bem assim. Tem gente escrevendo romance policial de qualidade, e tem gente escrevendo de tudo aí. A questão é essas pessoas chegarem à mídia como nós estamos chegando agora aqui, né? Agradeço de novo. Imagina. De estar aqui, mas eu me entusiasmo, deu para perceber, né? Quando eu falo desse grupo, porque é um grupo muito bom, e atraindo mais gente. Tem um colega que é do Rio de Janeiro, mas veio morar aqui por força do trabalho e já publicou um livro também. O dele é uma trilogia, não sei porquê, né? Desses são algumas trilogias. E se incorporou a esse grupo também, então ele já se sente cearense. A produção aqui é muito boa. Bom, agora eu vou ficar de olho para quando houver a próxima reunião, a gente também fazer um reforço na divulgação aqui na Autores e Ideias do grupo Sábado Literário, para aí todo mundo que está ouvindo também poder participar. Leonardo, eu estou chegando no fim da nossa entrevista
eu queria que você agora matasse a nossa curiosidade, porque afinal de contas, todo mundo que está ouvindo, sintonizado o nosso bate-papo, deve estar se perguntando onde é que eu posso adquirir Crimes do Tarô e Outros Tempos, suas 2 obras literárias. Bom, nós estamos em 2 livrarias. A Saraiva, a Mega História do Iguatemi, e nas livrarias Smile, que tem no Benfica, dentro do Colégio 7 de Setembro, na Unifor. Então, na Smile e na Saraiva, você encontra os 2 livros lá. E divulga pra gente também as fanpages. Livro Crimes do Tarô e livro Outros Tempos. É simplesinho, é só o nome do livro mesmo. E aí você pode também interagir com a obra, com o autor, através das redes sociais. Também até saber de outros pontos de venda, de como adquirir o livro, se não conseguir ir para a livraria. Quem for de outra tá cidade, em outra cidade. Exemplo, com certeza. E pode interagir comigo e dar palpite, né? E pedir para criar um personagem com seu nome, né? Coisas assim, né? E dizer o que achou e como deve continuar. Também aceito isso. Ah, que bacana. Eu respondo, não vou dizer que eu aceito e vou fazer, mas eu respondo. E é você mesmo que responde. Eu mesmo que respondo, eu sou tudo no livro. Bacana. Leonardo Nóbrega, eu quero agradecer a gentileza de você ter aceito o nosso convite e conversado um pouquinho no Autores e Ideias sobre o lançamento de Crimes do Tarô e falado também sobre o seu livro de estreia, Outros Tempos. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo espaço, né? E voltaremos sempre que vocês nos convidarem. Por favor. Todo prazer. Por favor. E depois deste bate-papo com o escritor Leonardo Nóbrega, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista. Tinha um clima tranquilo, era um espaço de paz onde cheiros, luzes e sombras, objetos e móveis antigos em madeira escura harmonizavam-se. Era possível reconhecer ali a presença de culturas milenares e a sapiência de povos ancestrais. Leonardo Nóbrega. Trecho extraído do livro Cartas do Tarô. Você ouve Autores e Ideias. O Autores e Ideias hoje recebe Leonardo Nóbrega, autor do livro Cartas do Tarô. A obra publicada pela Prêmios Editora é um romance policial que mistura muita ação, mistério, suspense, tudo isso em um passeio por comunidades ciganas e sociedades secretas. Confira agora mais detalhes sobre a produção literária do autor cearense. Tem outro detalhe interessante em Outros Tempos, que é a presença de uma rádio. Já que a gente está falando num programa de rádio, Presença de uma rádio. Eu não vou deixar de mencionar esse fato. É uma rádio onde um pianista nazista tem um circo armado em Fortaleza, um circo alemão, e esse pianista ele faz um show na rádio, ao vivo, e na realidade quando ele está tocando o piano, ele está enviando para os submarinos os códigos, as informações que ele pegou aqui no Brasil. E na realidade essa história da rádio enviar as coisas é uma história que eu ouvia muito do meu pai. Meu pai gostava muito de Segunda Guerra, essas coisas. Não sei se é verdade, mas no Rio de Janeiro tinha uma casa lá que foi encontrada na Segunda Guerra que tinha uma antena de rádio que ela era usada para enviar mensagens realmente para os navios e submarinos alemães. Então tem um quê de verdade. Essa rádio, no fim da história, claro, o dono da rádio que disse que não sabia de nada vai passar para o outro lado e vai ajudá-los. Uma história bem interessante, não tem nada a ver com viagem no tempo, e posso dizer que ele não está sonhando. Então é outra coisa que acontece com ele. Que a gente não pode revelar, porque agora você que está sintonizado no bate-papo tem que ler o livro para poder entender Outros Tempos, de Leonardo Nóbrega, livro de estreia em 2013, também publicado pela Prêmios Editora. Leonardo, você é professor, você até mencionou isso já na entrevista, já há 3 décadas de atuação na docência. De alguma forma, essa sua atividade lhe ajuda no fazer literário? Eu acho que sim, porque é muita experiência de vida. Embora eu seja professor de geografia, os livros parecem mais de um professor de história, né? Mas essa coisa de história, geografia e sociologia, que virou ciências humanas, demorou. Porque na realidade está tudo intimamente relacionado. Quem ensina história, ensina geografia e ao contrário. Então eu acho que o convívio com a disciplina geografia, com a questão da história, com os alunos, tudo isso
serviu muito. E eu também tenho uma formação em psicanálise. Eu sou psicanalista, não atendo, não tenho consultório. Eu fiz o curso exatamente para me auxiliar na área educacional com meus alunos. Interessante. Mas tem também, claro, algumas coisas de psicanálise que atravessam aí as histórias do livro, né? É por isso que você gosta dessa coisa dos meandros aí, dos pensamentos, dos personagens e tudo desses mistérios. Tá explicado, então. Agora, Leonardo Nóbrega, seus alunos, eles costumam opinar sobre os livros? Alguns, eu tenho alguns que são assim, que eles leem muito de tudo, né? Eles gostam muito de ler. Eles leem, os primeiros livros que eu vendi, todos foram para alunos, dos 2 livros. Quem comprou primeiro, né? Os que compraram primeiro foram alunos. Tem uma aluna que foi a leitora beta, aquela que lê acompanhando para dar palpite, né? Leitor beta é o leitor que você manda os capítulos à medida que vai escrevendo e a pessoa vai lendo, vai, não, aqui não tá legal, aqui tá legal. Foi uma aluna minha e uma blogueira, as 2 pessoas que acompanharam a produção do Crimes do Tarô. Primeiro não teve ninguém não, eu não era da área, né? Não conhecia nem isso. E os alunos, eles dão uma opinião, eles dão um palpite, os professores também. Eu tenho um colega que tem o nome dele aí, na revisão, o Marx, que também é escritor, e que eu entreguei o original de Outros Tempos para ele dar uma olhada, e ele chegou no dia seguinte e jogou para mim, não quero mais não, porque quando eu tava gostando de um personagem aqui, tu matou o personagem, e esse personagem não podia morrer, que eu tava gostando dele. Eu disse, rapaz, mas não fui eu que matei, quem matou foi a trama. Eu sou só um escritor, eu não faço mais nada não. Por isso que eu digo que a gente é esquizofrênico, porque a gente vai escrevendo as coisas e as coisas soltam. Um livro depois de pronto não é mais do escritor, é de quem lê. Aí vem os mistérios, as coisas, a gente tava falando de tarô, né? Queria que o Crimes do Tarô ficasse com 78 capítulos, que são 78 cartas do tarô, e não ficou com 86. Depois eu fui olhar o Outros Tempos, tem 78 capítulos, mistério, né? Mas em compensação, o Crimes do Tarô ficou com 333 páginas, um número totalmente esotérico, 333, né? Realmente, uau! E o ISBN do Outros Tempos termina em 666. É uma coisa assim, muito... Para quem gosta, né, de numerologia, não tô dizendo aqui que tem alguma coisa a ver. Para quem gosta de numerologia, é um prato cheio, né? Eu ia perguntar, Leonardo, se você tinha ficado supersticioso. Não. Ou, de alguma forma, se você tinha sido, assim, um pouco contaminado com essa coisa de premonição, do tarô, enfim, mas eu tô começando a desconfiar que sim. Não, tem as curiosidades, né? Eu vi que o Crimes do Tarô, ele tem números que se repetem. Tem alguns que foram de propósito, outros não. Depois do que eu fui ler, eu notei que tinha essa relação. Mas, assim, o terceiro livro, Mensageiro da Morte, título provisório, pode mudar ainda, né? Esse, a minha esposa diz que eu fico diferente quando estou escrevendo, né? Mas eu não notei, não. Assim, a não ser ontem eu estava escrevendo sozinho em casa e senti que alguém estava em cima do meu ombro olhando por sobre o meu ombro e não tinha ninguém em casa, só eu, né? Foi meio assustador, eu até postei isso no Facebook. Tem alguém aqui lendo o livro. Aí uma colega colocou assim, se não reclamou é porque tá gostando. Ah, mas isso é história pra, enfim, pra chamar mais a atenção? Você crê mesmo nisso, Leonardo? Não, é assim, é sentimento, eu senti isso, mas eu não acredito nisso não, isso foi só a sensação, algum barulho, alguma coisa, né? Eu uso óculos, algum reflexo, eu não acredito nisso não, eu tô brincando, né? Claro que eu faço o livro, o Crimes do Tarô, ele é todo atravessado por esoterismo, mas assim, foi uma coisa pesquisada, foi uma coisa... Não foi porque eu realmente acredito nisso, né? Se tirar a carta da morte, eu vou morrer semana que vem. Não é bem isso. Mas a gente não pode deixar pra lá. Tanto que a taróloga só aconselhou e eu segui o que ela disse, né? Mas você não ficou com vontade de tirar as cartas pra você? Não. Você confessa que não tirou a carta pra você? Não tirei pra mim, tirei para o livro. Para o livro. Assim, curiosidade eu tive. Curiosidade eu até tive, mas não tirei pra mim. Eu respeito... Eu tenho colegas que acreditam realmente. Claro, eu tenho colegas da psicanálise que frequentavam tarólogo, botavam cartas e tal. É lógico. Agora, eu acho assim, se a gente fosse envolver como escritor, você fosse envolver muito, você acaba fazendo uma tese de defesa daquilo ali e não um livro. Porque o livro é uma ficção. Eu não posso botar tudo baseado no que é mesmo, né? Algumas coisas têm que estarem além. O que eu gosto de dizer sempre assim, eu não sou uma pessoa esotérica. Mas eu também não tenho nenhum tipo de discriminação, não tenho nenhum tipo de resistência. Claro. Aceito perfeitamente qualquer corrente que venha me dizer, né? Tanto é que você foi beber dessa fonte para contribuir para a sua literatura. Exatamente. Eu cresci numa casa que tem um irmão ufólogo que anda
procurando disco voador, tem irmão que é muito ligado à religião, quase fundamentalista. Assim, né? Então, não tem isso. A minha infância e adolescência foi nesse meio. Então, eu respeito tudo, aceito tudo, discuto tudo. Agora, não sei, eu não mudaria minha vida por causa de uma carta que saísse, não. Mas é curioso, eu ainda vou lá voltar à minha consultora, ver se ela bota alguma coisa pra mim. No próximo bloco, eu e Leonardo Nóbrega continuamos este bate-papo sobre o lançamento do seu romance Cartas do Tarô, publicado pela Prêmios Editora. E quem também conversa conosco é a ex-ministra da Secretaria Especial da Igualdade Racial de Políticas Públicas da Presidência da República, Matilde Ribeiro, e o coordenador do projeto Marketing na Quinta, Fábio Mesquita. Tudo isso aqui no Autorize Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir. Pela noite, desconfortavelmente acomodados em 2 carros, estacionados na rua, onde estão localizados os hotéis mais caros da cidade. Leonardo Nóbrega. Trecho extraído do livro Cartas do Tarô. Informe Literário. Lançado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o livro Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, de autoria da ex-ministra da Secretaria Especial da Igualdade Racial de Políticas Públicas da Presidência da República, Matilde Ribeiro. O que eu observo ao fazer o estudo e a buscar a pesquisa que compõe o livro é que as políticas de igualdade racial no Brasil são ainda muito recentes, consta de menos de 30 anos. Hoje conosco no estúdio estamos na companhia do escritor cearense Leonardo Nóbrega, autor do livro Cartas do Tarô. A obra publicada pela Prêmios Editora é a segunda publicação do autor, que mistura em seus romances elementos históricos e fantasia em tramas cheias de mistério e suspense. Acompanhe agora a última parte deste nosso bate-papo. Leonardo Nóbrega, tem uma característica da sua literatura que me chamou muito a atenção, que são a escolha por capítulos curtos. Você faz essa escolha justamente para deixar um elo sugestivo para a leitura do seu possível leitor. Fala um pouquinho sobre isso, essa sua escolha e essa sua feitura. No primeiro, não conhecia nada de literatura, eu fui escrevendo pelo prazer de escrever. Na realidade, ele foi escrito em 2007 para 2008. Ele foi publicado em 2013 porque eu tive sorte, fui demitido. Aí o dinheiro da rescisão da minha demissão, eu disse, eu vou publicar o livro, né? Tá escrito já e tal. E publiquei. Agora, assim, os capítulos ficaram curtos porque ficaram. Eu tento deixar o final de um capítulo com alguma coisa que chama atenção para o próximo. Depois eu soube que as pessoas hoje escrevem capítulos curtos porque ninguém tem paciência para ler. Ninguém, que eu digo, a maior parte das pessoas, né? Então as pessoas, o capítulozinho curto, ela lê ali, que todo mundo quer parar o livro no final do capítulo. Eu sou assim também. Eu comecei a ler um capítulo, eu quero ir até o fim para poder continuar depois. Então, se for curtinho no instante, você lê e deixa lá. O segundo, eu já pensei mais nisso, eu já deixei curto, mas assim, eu não fiz, eu vou deixar com 2 páginas. Não, tem capítulos mais longos, tem capítulo que é 1 página. Foi de acordo com a necessidade da história, da necessidade do livro, o ritmo do livro. Mas eu não sei, eu não sou da área de letras, então eu não entendo muito dessa classificação, mas eu vou arriscar aqui. Eu diria que meus livros são novelas, né? Porque é rápido e o capítulo puxa o outro, deixa sempre um gostinho de surpresa pro próximo, um suspense, né? Então eu acho que é tipo uma novela, ele poderia ser publicado num jornal em capítulos, de uma semana para outra. O segundo, eu confesso que os capítulos curtos eu tentei deixar, não muito curtos, nem fosse necessário, mas por causa disso, porque com o primeiro livro eu fui convidado por um ex-aluno, por sinal, que é escritor também, um jovem, e ele me convidou para participar de um grupo literário que tem aqui em Fortaleza, pouca gente conhece, chamado Sábado Literário. Esse grupo se reúne uma vez por mês para discutir com o público, para lançar livros, para discutir entre a gente, para reunir blogueiros, tudo que tem a ver com literatura. E nesse grupo eu descobri isso, né? Que os capítulos curtos agora são um formato. Quando eu mandei para os blogueiros, mais blogueiras do que blogueiros, né? Eles fazem a resenha e todos elogiam o capítulo curto, todo mundo gosta de... Eu digo, então o segundo vai ser um capítulo curto, mas não tão curto assim. Eu tenho um amigo que ele comprou um livro num dia, num sábado, na segunda-feira ele chegou e disse, eu já li 9 capítulos do teu livro. É grande coisa, né? Você leu 9 páginas, o capítulo é quase 1 página só. Eu brincando com ele, que ele é professor de português, né? É professor de literatura. E ele disse isso brincando também, não, mas são 9 capítulos, mas são capítulos bons. Porque quem é professor de literatura tem que ler
o tempo todo, muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, para ele ter um tempinho para ler o meu livro foi uma honra. Que bacana, Leonardo. Agora, eu fiquei curiosa, você disse que participa desse grupo, Sábado Literário. Ele funciona ainda, esse grupo? Está em atividade? Ele funciona. A gente não teve esse ano ainda nenhuma reunião, mas porque o local que a gente se reunia meio que não está mais disponível. Estamos procurando local, viu? Se alguém souber. E a gente deu um tempo assim, mas ele existe, ele continua existindo, ele existe na internet. É uma blogueira, a Neyara Furtado, ela é a organizadora, foi ela que organizou esse grupo e convidou a gente. E onde eu vou, eu divulgo esse grupo. No lançamento, se você assistir, e o ouvinte também assistir no Facebook o lançamento, tem lá os vídeos, o vídeo do lançamento. Eu falo do Sábado Literário porque eu acho uma coisa importante. Fortaleza e o Ceará tem muita gente produzindo literatura de qualidade, tanto na escrita como no produto livro. Não é aquele livrinho feito ali numa copiadora. São livros bem feitos, são livros de editoras grandes, são pessoas que passam despercebidas, mas que produzem realmente. Nós temos literatura fantástica. O Matheus Lins, que é esse meu ex-aluno, é de literatura fantástica. O Pablo Vargas, que é muito conhecido na cidade já. Ana Cristina Aguiar. Nós temos uma escritora de romances, sem ser fantasia também, tipo os meus, que é a Kelly Cortez, que é o Farol do Porto da Paz. Então a gente tem uma quantidade de gente escrevendo aqui em Fortaleza muito grande. E isso, assim, ninguém quase não ouve falar, a gente quase não sabe. Você vê um lançamento de livro, uma coisa, e porque a gente ainda tem, eu acho, né? Muita gente ainda tem aquela ideia antiga de que o que é feito aqui era lá na padaria espiritual. Hoje em dia... E que acabou. E que acabou, ninguém produz mais, tem meia dúzia de escritores, não é bem assim. Tem gente escrevendo romance policial de qualidade, e tem gente escrevendo de tudo aí. A questão é essas pessoas chegarem à mídia como nós estamos chegando agora aqui, né? Agradeço de novo. Imagina. De estar aqui, mas eu gosto, eu me entusiasmo, deu para perceber, né? Quando eu falo desse grupo, porque é um grupo muito bom, e atraindo mais gente. Tem um colega que é do Rio de Janeiro, mas veio morar aqui por força do trabalho e já publicou um livro também. O dele é uma trilogia, não sei porquê, né? Desses são algumas trilogias. E se incorporou a esse grupo também, então ele já se sente cearense. A produção aqui é muito boa. Bom, agora eu vou ficar de olho para quando houver a próxima reunião, a gente também fazer um reforço na divulgação aqui na Autores e Ideias do grupo Sábado Literário, para aí todo mundo que está ouvindo também poder participar. Leonardo, eu estou chegando no fim da nossa entrevista. Eu queria que você agora matasse a nossa curiosidade, porque afinal de contas, todo mundo que está ouvindo, sintonizado o nosso bate-papo, deve estar se perguntando onde é que eu posso adquirir Crimes do Tarô e Outros Tempos, suas 2 obras literárias. Bom, nós estamos em 2 livrarias. A Saraiva, a Mega História do Iguatemi, e nas livrarias Smile, que tem no Benfica, dentro do Colégio 7 de Setembro, na Unifor. Então, na Smile e na Saraiva, você encontra os 2 livros lá. E divulga pra gente também as fanpages. Livro Crimes do Tarô e livro Outros Tempos. É simplesinho, é só o nome do livro mesmo. E aí você pode também interagir com a obra, com o autor, através das redes sociais. Também até saber de outros pontos de venda, de como adquirir o livro, se não conseguir ir para a livraria. Quem for de outra cidade, em outra cidade. Exemplo, com certeza. E pode interagir comigo e dar palpite, né? E pedir para criar um personagem com seu nome, né? Coisas assim, né? E dizer o que achou e como deve continuar. Também aceito isso. Ah, que bacana. Eu respondo, não vou dizer que eu aceito e vou fazer, mas eu respondo. E é você mesmo que responde. Eu mesmo que respondo, eu sou tudo no livro. Bacana. Leonardo Nóbrega, eu quero agradecer a gentileza de você ter aceito o nosso convite e conversado um pouquinho no Autores e Ideias sobre o lançamento de Crimes do Tarô e falado também sobre o seu livro de estreia, Outros Tempos. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo espaço, né? E voltaremos sempre que vocês nos convidarem. Por favor. Todo prazer. Por favor.